Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor, nossa sessão Café Eleitoral. Convido vocês a pegarem um cafezinho, irem para frente do computador ou do seu celular e vamos acompanhar a nossa live, nosso bate-papo aqui, vamos conversar um pouco na nossa hora do café, às 15 horas da sexta-feira, com o nosso querido e muito competente professor Kleber Carrillo. Ele aí, tá aí, nosso Kleber Carrillo. Eu vou só inverter as posições aqui. Tá certo. Agora pronto. Boa tarde, professor mestre Kleber Carrillo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Mayanelli. É um prazer, mestre Mayanelli, é um prazer estar com você. Você sabe que da admiração que eu tenho pelo seu trabalho e estar com você neste momento para falar sobre campanha eleitoral, falar sobre ambiente político, é um prazer enorme. Eu estou aqui compartilhando aqui com o meu público também, por isso que eu estou olhando de forma meio enviesada para a câmera, viu? A gente tem que fazer isso, né? E agora é um momento e tanto, hein? Obrigado pelo convite, porque eu adoro falar em momentos de crise. E nós chegamos justamente no momento de crise para poder falar de storytelling, que é contar Perfeito. Histórias para os eleitores, e no momento em que o ministro Sérgio Moro pede demissão do seu cargo, derivado de um embate de nomeação do diretor da Polícia Federal. Então, nós vamos começar com esse assunto mais atual e acabamos com ele, e entramos, então, na nossa live, que é o que vocês estão aí vendo e presenciando conosco hoje. Certo? Muito Perfeito. bem. Meu querido professor, para quem não sabe, o professor Kleber Carrillo é meu companheiro de metodista. Eu fiz há alguns anos, né? alguns anos. Eu fiz meu mestrado lá na Metodista e foi onde eu conheci o mestre Kleber, que acompanhava sempre o que nós fazíamos em sala de aula. Perfeito. Muito bem. Kleber, a sua opinião, ainda muito incipiente, essa questão do Moro ter pedido a demissão, nós não temos a posição da presidência, nós não temos a posição do Senado e da Câmara Federal. Você vai dar entrevistas para o exterior. Eu já fui chamado para 2 televisões, uma mexicana, uma colombiana, para falar sobre isso, pedi para que fosse à noite, para que a gente pudesse ter mais elementos para fazer uma análise mais profunda sobre o que está acontecendo. Mas essa primeira impressão, mestre Kleber, o que você acha, o que você achou dessa situação e o que pode refletir na governabilidade do Brasil? Eu acho que tem 2 componentes, Mayanelli, importantes. A gente vai falar de governabilidade, claro, mas também é fundamental que a gente fale sobre já a formação de uma candidatura, de uma possível candidatura para 2022. Como você sabe, muito mais do que eu, ninguém desenvolve nenhuma ação na política sem objetivo lá no médio e no longo prazos, né? É difícil a gente imaginar que alguém vá fazer algo como fez o ex-ministro Moro hoje, sem pensar em benefícios políticos. Então, o que está acontecendo agora, primeiro, é um momento de muita insegurança para o presidente Bolsonaro, por isso é fundamental a gente entender qual vai ser o discurso dele, mas é um momento em que o Moro nota que, se ficasse mais no governo, poderia inviabilizar o nome para uma liderança nacional, que seja uma candidatura à presidência da República, que seja outra candidatura, e neste momento, neste discurso de hoje, ali na hora da saída, ele define algumas características do discurso político. Ele faz algo que a gente vai retomar aqui, e é o nosso assunto da live, ele retoma a história de vida dele, o combate dele à corrupção. Note quando ele começa a falar para a imprensa, ele não começa a falar sobre o que aconteceu ontem, não, ele começa a falar sobre a carreira dele, sobre aquilo que ele fez durante todo o tempo em que foi juiz em Curitiba. Ele traz esses componentes todos justamente para conseguir desenvolver uma possibilidade de reconstrução do, entre aspas, morismo, ou seja, aquelas pessoas que optam e querem que o Moro seja uma referência de liderança. Então, o que ele fez hoje foi um discurso político, um discurso quase eleitoral, para
contar para as pessoas o que ele pode oferecer. E em alguns momentos do discurso fica muito interessante o que ele faz. Em alguns momentos ele diz, olha, eu fui leal ao presidente. Quando ele diz isso, na verdade ele está dizendo que alguém nessa relação não foi leal. E se alguém não foi leal e não foi ele, é possível que ele esteja falando que o presidente tenha faltado com a lealdade. Mais do que isso, quando ele começa a falar sobre a circunstância em que ele assumiu, em que ele aceitou o convite para o Ministério da Justiça, ele fala sobre algo muito interessante, talvez pouca gente tenha notado. Ele fala assim, a única exigência que eu fiz foi para que cuidassem da minha mulher se houvesse algum problema comigo. Isso é muito marcante, porque ele está dizendo ali que o grande bem que ele tem, a grande preocupação que ele tem é com a família. E isso, para o eleitor bolsonarista, para o eleitor que pode substituir o Bolsonaro por ele, né, para esse eleitor mais à direita, falar de família é algo fundamental. Valorizar a família é algo fundamental. Então, ele conseguiu desenvolver um discurso muito bem feito. E vale a pena a gente observar como um documento histórico também. Perfeito. É a mesma visão que eu tenho. O que o Bolsonaro está preocupado, e ele coloca acima do Brasil, acima de Deus, como ele fala, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Acima de todos estão os filhos dele. É verdade. Entendeu? Dali Brasil acima de tudo e meus filhos acima de todos, inclusive do Sérgio Moro. Porque o que dá a impressão e o que leva a nossa dedução é o seguinte: a Polícia Federal estava chegando no calcanhar das investigações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E isso ia estourar. E ele falou o seguinte, não, eu quero alguém que eu ligo o telefone e falo, mando, ó, vai parar com essa coisa aí de perseguir o meu filhinho. Né? E o Moro falou, não, eu tenho alguém lá que vai cumprir a legislação, vai cumprir a lei. Não tem esse negócio de alguém perseguir. E isso é interessante, né, Maianelli, porque se você observar na frieza da lei, na letra da lei, o que o Moro ali, ele assume uma certa prevaricação, né? Porque quando ele diz que o presidente tentou influenciar na Polícia Federal, quando o presidente fez isso, fez aquilo, ele ainda era ministro, quer dizer, ele deveria ter agido para tal. Então, ele assume uma prevaricação, mas ninguém vai processá-lo por isso, né? Ou se processá-lo, ele tem os caminhos para ficar tranquilo, mas ele consegue jogar para o presidente uma série de responsabilidades importantes. E eu não sei como é que o presidente vai fazer às 17 horas, porque, e aí é o que a gente falava até um pouco antes de entrar no ar, né, Maianelli? Se o presidente entrar na pilha, naquela empolgação de querer responder ao que o Moro disse, aí realmente ele dá uma estatura para o Moro incrível. Porque o presidente dizendo, olha, vou responder ao que ele disse, vou retrucar o que ele disse, diminui muito o presidente e torna o Moro o grande personagem. Ele está colocando o seguinte, eu vou dizer a verdade sobre a saída do Moro. Mais verdade do que o Moro falou? O problema é que o Moro ainda e conseguiu fazer isso com a carreira dele, ele é um representante da verdade para as pessoas em geral. É óbvio que eu não estou aqui concordando com tudo que o Moro fez, em nenhum momento. Não há visão política aqui. A questão é de discurso mesmo. O Moro hoje é visto como o cara que fala a verdade. Então, é bem interessante o que está acontecendo. Bem interessante e vale a nossa análise sempre, com certeza. Exatamente. O que nós estamos, então, aferindo preliminarmente, começando, tá? A primeira impressão, tanto eu quanto o Kleber, estamos passando as primeiras impressões. Vamos esperar a reação do Senado, a reação do Congresso e essa live da verdade sobre o Sérgio Moro, que vai acontecer às 17 horas, certo? Muito bem. Vamos entrar no nosso assunto, então, que é o que interessa para os nossos candidatos que estão aí esperando ansiosamente para saber que raio de negócio é esse de storytelling, né? Que é uma palavra inglesa. Aliás, o brasileiro gosta muito disso, né, Kleber? Colocar palavras em inglês. E nós que somos caipira, nós não sabemos dessas coisas, não. Nós queremos saber como é que é essa coisa aí. O que quer dizer esse story? Então, eu preparei aqui uma lista de perguntas. Já vou fazer logo a primeira. O que é storytelling e quais são os seus usos, mestre Kleber Carrillo?
É contigo. Então, é interessante, Maianelli, porque assim, a comunicação política, ela tende a ter, isso historicamente, uma linearidade, ou seja, eu tenho um projeto de poder, eu tenho um projeto político e falo sobre este projeto a partir daquilo que é o meu projeto e daquilo que é a expectativa do meu público, a expectativa do eleitor. Eu desenvolvo comunicação a partir disso. O que ocorre aqui, com uma certa profissionalização e principalmente com um grande número de meios e veículos de comunicação que a gente teve que a gente passou a ter nas últimas décadas, as pessoas passaram a desenvolver determinadas ações de comunicação sem olhar para o todo. Então, assim, eu verifico uma oportunidade aqui, falo algo aqui, verifico outra ali, falo alguma outra coisa. E o que aconteceu? Uma grande parte das campanhas eleitorais, uma grande parte da comunicação política deixou de ter uma certa unicidade de discurso. Isso é, aquela ideia de desenvolvimento de um discurso que fique claro e, principalmente, que dê sentido narrativo, que faça parte de uma sequência para o eleitor. Agora, o que é interessante a gente pensar é que essa palavrinha storytelling é uma palavra em língua inglesa que fala sobre contação de história, o ato de contar histórias, né? E quando a gente traz essa tentativa de desenvolvimento de novas formas de organizar a comunicação, que está presente na comunicação de marcas, na comunicação de produtos, dos mais diversos produtos, quando a gente traz para a política, é uma tentativa de organização, como eu disse, do discurso. Isso é, eu preciso retomar a ideia, então, olha só o que eu estou dizendo, é uma volta ao passado. Retomar a ideia de que, quando eu desenvolvo discurso político, eu preciso contar uma história coesa, contar uma história que faça sentido. Então, vamos pensar no seguinte, eu tenho lá um grupo de poder, um projeto de poder que tem uma certa liderança, e essa liderança vai ser o candidato. Eu preciso ter competência de saber quais são as características fundamentais do meu projeto de poder, isso é, olha, eu tenho preocupação com saúde, eu sou reconhecido como alguém que desenvolve ações sociais, como alguém que desenvolve um relacionamento mais estreito com igreja, com algum outro grupo. Eu preciso olhar para isso e adaptar essa informação para que as pessoas, os eleitores que vão ser impactados, compreendam de forma clara. Mas compreendam como? Tudo de uma vez? Não. A partir de e o nome é esse, contação de história. Eu vou desenvolvendo um relacionamento com o meu eleitor, com as pessoas que podem votar, podem me defender, a partir de uma ideia de que eles precisam saber partes dessa história em cada momento, para chegar na hora da urna, para chegar na hora da decisão, sabendo que a melhor opção para ele votar é este projeto de poder. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, até para dividir um pouco isso, para a gente saber quais são as fases disso, mas basicamente, repetindo um pouco, a gente retoma a ideia do político ou do grupo político que tem uma história clara para conversar com o eleitor. E às vezes, viu, Maianelli, eu fico olhando para as redes sociais, e as redes sociais são importantes para essa história, né? Eu fico olhando para algumas redes sociais de alguns candidatos, pré-candidatos neste momento, e aí o camarada está, uma hora ele está com o cachorro, outra hora ele está ajudando não sei quem na comunidade, outra hora ele está na academia com não sei quem, e ele acha que isso faz sentido. Não, que a gente precisa de uma organização. Essa organização está clara no planejamento de campanha. Maianelli faz muito bem, qualquer consultor faz muito bem. O que a gente traz é essa possibilidade de uma técnica de contação de história, de definição de passos para a história, justamente para organizar para o candidato ou para o consultor que está fazendo a campanha essa comunicação. Maravilha. Vamos lá. Eu queria mandar os meus abraços aqui. Sempre nós temos os abraços, né? Mike Chagas fez comigo ontem, lá do Monteiro. Mike, um abração, querido. Muito obrigado. Joyce Zandonade, um abraço, querida. Joyce. É da Metodista, a Joyce também. Ó a turminha da Metodista chegando. Olá, não, e tem muita gente aí, sim. Carlos Sérgio Monteiro, meu querido diretor lá do Amapá, fizemos a live ontem, sensacional. Obrigado, Carlos. Abração. Marcílio Dantas, boa tarde, mestre. Uma boa tarde. Cofibadu, grande Cofibadu. Cofibadu, meu aluno também.
Kofi Badu faz campanha na África. Sim, foi nosso favor. Ele tá morando em Portugal agora, me parece, viu? O Kofi é internacional. Tá pensando o quê? Ronaldo Rosa, abraço. Murilo Amorim, ok. Júnior Sá, boa tarde, Júnior. Jefferson Fernandes, abraço. Murilo, já falei. Valdenis Oller, abraço. Murilo, já falei. Marcel Beltrán, do Chile. Olha, estamos sendo observados lá no Chile. Olá, Marcel, que tal? Como estás? Muy bien. Gracias por tu audiência acá com nós. Você sabe que o Chile é interessante para a gente analisar essa crise do coronavírus, viu? Sim. O Pinheira está fazendo um trabalho muito interessante de recuperação de imagem. Ele estava numa crise tremenda, né? O que vai acontecer ao contrário no Equador, né? Vamos lá. Com certeza. Malu Terra. Malu, um abraço, querida. Jefferson dos Campos Gomes. Abraço. Max Santos. Heitor Costa Curta. Heitor é meu parente. Heitor, um abraço, querido. É metido em política também. O Heitor lá na Bahia. Minha família tem uns políticos meio doidos. O Heitor é consultor, ele não é político, ele é consultor. Ah, tá. Pensei que você estava fazendo campanha para os parentes também já. Não, tem aqui, ó, Kleber Carrilho, um cara que também está assistindo aqui. Ney Soares também está assistindo, abraço. Abraço. Vinícius Werner, grande abraço. E Marcel, obrigado você, Marcel. Nós aqui agradecemos a sua presença. Vamos lá. Segunda pergunta para o mestre Kleber Carrilho. Como fazer um bom storytelling? Então, vamos fazer uma coisa tranquila. Olha só, vocês notaram que a primeira explicação foi meio... Como é que eu transformo o que eu faço em história? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, você tem lá uma série de eleitores e você tem uma série de propostas, uma série de ações que você definiu como importantes para a sua campanha. Uma campanha para vereador, você tem lá alguns interesses, sei lá, se é ligado à saúde, ligado à educação, ligado à defesa dos animais, alguma coisa do tipo. Então, o que você precisa entender? Que 4 de outubro, isso se não houver nenhum adiamento, 4 de outubro você precisa de pessoas que saiam de casa querendo votar em você. Eu gosto muito de falar disso, viu, Maianelli? A gente precisa pensar na jornada do eleitor. Se a gente quer que o camarada no dia 4 de outubro saia de casa, pegue seu título, pegue a mão da esposa, pegue o cachorro junto, vá lá votar em você ou no seu candidato, você precisa entender quais são os fenômenos que fazem com que ele opte por votar. Se ele vai optar por votar em você, é porque ele sente, ele entende que ele faz parte da sua proposta. Agora, como é que ele pode sentir que ele faz parte da sua proposta? A partir da participação no caminho narrativo, no caminho da história que você conta. Então, vamos lá. Se você defende saúde, é o cara que pensa saúde, tem um histórico sobre saúde, como é que você comunica isso? Primeiro, desculpa, aí tá fazendo barulho o WhatsApp aqui. Primeiro, você precisa contar a história, o passado do que é o seu projeto de poder. Não adianta a gente imaginar que alguém vai entrar agora numa pré-campanha e daqui a pouco numa campanha e a partir do nada vai sair prometendo coisas. Opa, gente de Manaus aí, hein? Vai sair prometendo coisas, vai sair dizendo o que vai fazer. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que o Moro fez agora há pouco. Contar a história do que você já fez. Então, reserve uma parte da sua campanha importante, e aí eu estou falando uma parte, tanto um período grande, mas também ali perto da eleição, uma retomada da sua história de vida. O que é que faz com que você ou o seu candidato possa se apresentar como alguém que vai solucionar problemas na área ou da região em que você está defendendo? O que é que tem de relato? O que tem de história anterior? Isso é fundamental e você tem que lembrar isso nas redes sociais, no bate-papo, no dia a dia, nos eventos que agora a gente não tem mais, vão voltar a acontecer. Você precisa retomar, olha, eu sou este cara que tem tal história, que fez isso, que fez aquilo, que... Por quê? A partir do momento em que você constrói uma credibilidade ou uma narrativa que faça sentido sobre o passado, você pode dizer sobre o seu presente e sobre o que você pode conquistar ou ajudar a população a conquistar no futuro. Vejam que coisa curiosa, então. Na verdade, o que a gente vende em política sempre é passado, isso é a história que eu tenho para contar, presente, isso é aquilo que eu faço hoje, então é um relato do que eu consigo fazer hoje pelas pessoas, e futuro, ou seja, aquilo que eu consigo entregar ou dizer para as pessoas sobre um futuro melhor.
Sempre política é sobre passado, presente e futuro. Ah, mas eu sou um candidato novo e não tenho passado tão grande assim. Ótimo, então você precisa, a partir dos motivos pelos quais você se apresentou candidato ou o seu candidato se apresentou, você precisa dizer quais são as motivações. De onde vem esse querer, esse objetivo? Senão, as coisas ficam desconexas. Eu conheço muita gente, viu, Manhanelli? Isso deve acontecer com você também, que chega pra gente e diz assim, quero ser candidato este ano, né? Isso já passou porque agora tá todo mundo já afiliado, né? Mas isso até março acontecia. O cara chega e fala, quero ser candidato esse ano. Ótimo. E por que você quer ser candidato? Ah, porque eu quero ser vereador. Opa, não. O que a gente faz não é arranjar emprego para ninguém. O que a gente faz é desenvolver uma organização da história deste candidato, da história deste projeto, para entregar para o eleitor lá na frente. Então, 2 cuidados, eu vou retomar daqui a pouco, ouvi um pouco o Manhanelli, mas vou retomar daqui a pouco. Eu preciso entender a jornada. E aí vocês vão falar, mas como é que eu faço isso? Eu consigo entender como é que o cara decide a minha eleição? Consigo. Principalmente agora que a gente tem algo fundamental, que é o monitoramento de redes sociais. Gente, com informações que a gente tem em redes sociais, a gente consegue entender quais são os temas, quais são as motivações de decisão, quais são as motivações de crítica. Então, tudo isso tem que estar claro para que a agenda da comunicação, aquilo que eu vou fazer, por exemplo, para quem vai fazer uma campanha majoritariamente nas redes sociais, para que a gente saiba qual é a sequência dos componentes que a gente vai conversar. Então, adianta a gente entregar tudo que a gente quer neste momento, na pré-campanha? Não. A gente tem que carregar o eleitor para que ele se identifique, né? Isso é fundamental. Então, principalmente candidato a vereador, vereadora, eleitor para decidir voto para vereador é difícil. Esse cara precisa ter uma intimidade com o candidato muito maior que a do prefeito, embora, né, o prefeito precise de mais votos. O vereador tem um monte de adversários e ele precisa deixar claro, olha, eu sou o candidato que cuida de tal coisa ou cuida de tal região, que vai te observar, que vai observar o que você quer, e aí a gente vai falar daqui a pouco disso. E essa história precisa dar a volta. O eleitor precisa se sentir parte da comunicação do candidato, mas a gente fala daqui a pouco disso aí, que eu tô falando demais, Manhanelli. Ah, tudo bem, a live é sua, velho. Não, é isso. A live é com o professor mestre doutor Kleber Carrilho. Você tem que explicar esse negócio de storytelling, né? Que o pessoal, nós caipira, fica aqui, mas que negócio é esse de estourar o telling aí? Não vai ninguém estourar nada, rapaz. Vamos lá. Mas é a história mesmo, não tem jeito. Vamos mandar os abraços. Flávio Rezende, abração. Robert Peg B. Pinheiro, lá de Manaus, abraço. Jones Matos, abraço. Denis Dias, grande consultor da área de internet, tá? O Denis Dias é um grande consultor da área de internet para a campanha eleitoral. Marcos Paulo, Flávio Rezende e 6 pessoas, abraço a todos vocês. Cleusa Garcia, abraço. Wagner Alves, Adriano Martim, Marcos Paulo, 2020 promete muito. Cássio Toledo, Hugo Moraes e Lucas Frata, Van Campos Bortoleto, Débora Bezerra Libório, João Paulo Francisco, abraços a todos vocês. Aê, chegou o Francisco. Eider Barata, meu amigo lá do Macapá, grande Eider Barata. Vamos que vamos. Carrilho. Eu estava com o evento em Macapá marcado e cancelaram por causa da Covid. Eu estava com Boa Vista marcado. Perdi a chance de conhecer Macapá. Não conheço Macapá ainda. Rapaz, eu já conheço Macapá. Nossa Senhora. Não tive o prazer de conhecer ainda, não. É isso aí. Vamos lá. Mais uma pergunta. Mestre, qual o objetivo do storytelling? Tá, vamos lá. Como eu disse para você, Manhanelli, a questão é contar histórias que façam sentido. O que é isso? É eu organizar a minha comunicação a partir de coisas que estejam presentes em toda a campanha. Não adianta, como eu disse antes, a gente atirar para todo lado. Nossa, aconteceu tal coisa hoje, eu vou atirar para um lado. Aconteceu tal outra coisa amanhã, vou atirar para o outro lado. Não, isso tem que fazer sentido. O objetivo é fazer com que o eleitor lá na frente, na hora da eleição, saiba, tenha clareza de entender que
o melhor candidato para representá-lo na Câmara, o melhor candidato para ser o prefeito da cidade é aquele em que você, com o qual você trabalha, é você como candidato. Então, observem, se eu desenvolvo algo contando uma história, então eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu já estava falando de alguém ligado à saúde, e talvez esse momento da Covid seja interessante para isso. Então eu tenho lá um enfermeiro da cidade que quer ser candidato a vereador, perfeito? Eu observo esse prefeito da cidade, esse enfermeiro, melhor dizendo, desculpa, tocou aqui, eu fui olhar. Esse enfermeiro, veja o que ele já fez. O que ele já fez? Ele tem um trabalho social, tem um trabalho no hospital mais importante da cidade. O que eu faço, então? Desenvolvo a comunicação contando, lembrando para as pessoas que já tiveram contato com esse enfermeiro como ele é importante, o que ele já fez pela cidade, ou pelo bairro, ou pela UBS ali naquela região, quais os trabalhos sociais em que ele está, e eu preciso contar essa história de forma organizada. Então, num dia eu lanço lá um post para falar sobre a infância dele, no outro dia eu falo sobre a formação, a dificuldade que ele teve para se formar, mas o objetivo que ele tinha de ser um enfermeiro, de trabalhar com saúde, de cuidar das pessoas. Depois, na sequência, eu falo das primeiras ações que ele teve na cidade. Notem, eu estou contando uma história. Tem a ver com o passado? Tem a ver com o passado. Agora, depois de contar este passado, eu falo do presente, eu falo daquilo que ele está fazendo hoje, como ele é importante, por exemplo, no combate à Covid, como ele é importante para proteger as pessoas, para distribuir remédios, sei lá, equipamentos para as pessoas, máscaras. Tudo que ele está fazendo cabe dentro dessa história. Aí, o que eu faço? Começo lá na hora da campanha, na hora de começar a pedir voto, o que eu faço? Eu vou falar sobre aquilo que ele pode fazer no futuro, como é que ele pode representar a população, quais são os motivos pelos quais quais são os temas pelos quais ele vai lutar na Câmara, o que ele vai pressionar o futuro prefeito a fazer. Por quê? Note, há uma linha de pensamento. Agora, não adianta, eu estou contando essa história toda até a hora da campanha, não adianta, apareceu lá um problema no campo de futebol da cidade. Aí, aquilo virou notícia. Aí o camarada fala assim, não, eu vou falar disso também. Agora, faz sentido para este candidato, neste momento, falar sobre o campo de futebol? Não, ele é um candidato ligado à saúde. Ele tem essa preocupação. Então, a história que eu estou contando tem que ser lembrada o tempo todo para quem faz a campanha, quem faz as peças de internet, o discurso dele na hora de conversar com as lideranças da cidade. O que precisa, nesse caso, é a gente entender que a história deve ser desenvolvida para fazer com que lá na ponta... É só eu que não estou ouvindo o Maianelli, então a gente vai ter que fazer uma coisa meio surreal aqui. Lá na ponta, o eleitor esteja pronto para votar num candidato. Isso é muito interessante, não é difícil de fazer, mas precisa de uma certa disciplina. Justamente porque com tantas coisas que acontecem, a gente cria a gente tem as tentações de sair da história que a gente está contando. Eu, particularmente, gosto muito do uso das ferramentas de storytelling, que a gente até pode citá-las daqui a pouco, essa utilização para candidaturas de representação, por exemplo, neste ano para vereador, né? Quando a gente tem, como eu disse antes, essa ideia de quem é o meu candidato, isso é, o que ele tem de história para ser utilizada, para ser entregue para o eleitor, quais são os serviços que ele presta hoje, quais são as coisas que ele pode dizer sobre ele hoje, e principalmente, a partir dessa autoridade, dizer o que ele é capaz de fazer para o futuro, quando a gente consegue fazer isso de forma muito clara, é muito mais fácil de conquistar eleitor. Tem muita gente que me diz assim, né, quando eu falo sobre storytelling, muita gente diz assim, de voto no Brasil, tem muito eleitor que quer um favor momentâneo ou alguma coisa do tipo para votar. E o que eu sempre digo é, o eleitor só quer algo momentâneo para votar quando ele não consegue ver em nenhum candidato alguma expectativa de esperança sobre o futuro. Né? No final das contas, você quer morar num bairro melhor, numa cidade melhor, num ambiente que tenha saúde para sua família, num ambiente que seja melhor para os seus filhos.
todo mundo quer algo que seja palpável. Agora, Exato. quando as pessoas não veem nenhuma capacidade de interação sobre o futuro, aí realmente fica muito difícil de ter algo maior do que um favor momentâneo. Então, o que a gente tem agora? Um pouco sobre as histórias ou aquilo que deve ser entregue para o eleitor. Mas vamos lá, vou deixar o Maianelli um pouco. Vamos lá, vamos para a pergunta, então. Vamos lá, você está ouvindo? Ótimo. Tá, então tá ótimo. Como fazer um bom, já falei. O objetivo do storytelling. Qual é o objetivo de você fazer um storytelling? O objetivo do storytelling é claro, é criar valor de marca. Olha só, estou falando de valor de marca. Uhum. Criar valor de marca para produtos políticos. Como é que eu desenvolvo o valor de marca? Quando as pessoas conseguem reconhecer algo importante no meu candidato, na minha candidatura. Então, eu crio valor de marca quando eu tenho uma história bem contada. Aí você vai falar assim, pô, mas tem um cara aqui que derruba milhões de reais para fazer uma campanha, faz uma campanha super cara e consegue ganhar a eleição. Ótimo. Cada vez que ele faz uma campanha, ele tem que botar dinheiro pra caramba. Por quê? Porque não tem valor de marca. O que eu tô te dizendo é, se você contar uma boa história, uma história que tenha início, meio e expectativa de fim, as pessoas compram a ideia, as pessoas fazem questão de votar nesse cara porque se reconhecem na história. E, consequentemente, essas pessoas têm valor de marca. Estão me ouvindo? Tá todo mundo te ouvindo. Tá ótimo? Então tá bom, perfeito. É isso. A ideia é criar valor de marca, algo que é fundamental na política e a gente tem esquecido um pouco, né? Tá, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. O objetivo é criar valor de marca, perfeito. Tá. E como funciona esse storytelling? Então, voltando para a gente organizar direitinho. Primeiro, você é candidato, você tem um candidato com o qual você está interagindo, vai desenvolver a estratégia da campanha, legal. A gente senta, conversa sobre o que é possível entregar para o eleitor. Essa conversa não é a expectativa do candidato, e sim resultado da observação. Vejam comigo o seguinte, para que serve pesquisa neste momento? Para a gente saber quais são as motivações que fazem com que as pessoas votem, né? Então, não adianta a gente fazer pesquisa agora para para saber quem é que está na frente da corrida eleitoral. Isso é uma das informações. Mas o que é mais fundamental? Quais são os motivos pelos quais as pessoas estão querendo votar? Então, se as pessoas estão querendo uma pessoa nova na política, se as pessoas estão preocupadas com saúde, com educação, quais são os temas importantes? E aí a gente volta para o projeto de poder em que a gente está, para a nossa candidatura e observa. O que a gente tem para entregar a partir das expectativas desses públicos? É isso? Então, esse nosso grupo ou o nosso candidato tem uma participação social importante na área da saúde, da educação, da segurança? Então, tá bom. Então, vamos começar a contar a história. Então, a gente vai levantar tudo o que é importante no passado deste cara, vai desenvolver uma agenda, olha que importante isso, uma agenda para entrega dos conteúdos. Então, para que a gente vai usar nas redes sociais? O desenvolvimento dessa história. Então, o que é que ele fez, como é que ele trabalhou. Claro que às vezes aparece um tema ligado à segurança pública, se é o caso dele, né, o candidato ligado à segurança, aparece um tema, a gente, claro que vai desenvolver um post, desenvolver uma comunicação sobre isso, mas a gente vai entregando a história, para fazer com que, no meio de um monte de candidatos ligados à segurança, e isso é importante a gente pensar em vereador, né, a candidatura a vereador é complicada, porque as pessoas decidem entre vários candidatos ligados ao mesmo tema. Então, as pessoas que vão votar em alguém ligado à segurança, raramente vão votar a alguém ligado à liberdade individual, né, ao movimento LGBT. São pessoas que pensam de forma muito diferente. Então, o concorrente de um candidato ligado à segurança são os outros candidatos ligados à segurança também. Então, o que a gente precisa fazer? Criar valor de marca, isso é, desenvolver uma história para dizer que este nosso candidato é o melhor candidato para representar os eleitores preocupados com as questões de segurança. Como? Contando a história dele, dizendo o que ele fez, dizendo o que é possível ele fazer lá na frente. Agora, tudo isso, e aí o planejamento de campanha é fundamental. Storytelling não é forma, storytelling é apenas uma maneira de encarar o planejamento da campanha. O planejamento da campanha, então, tem que ser pensado para contar uma história que faça sentido, que seja coesa, que conte com a participação do eleitor para chegar no dia da eleição
com este candidato, eu estou citando alguém da segurança pública agora, para que ele seja o escolhido pelas pessoas que se preocupam com segurança pública no município. Legal. Tá ouvindo aí, né? Tá ouvindo agora? Legal. Agora sim. Próximo, então, vai Vamos ser lá. o seguinte. Próxima pergunta. Quais os principais elementos do storytelling? Ótimo, perfeito. Isso é fundamental. Quando você olha para uma história bem contada, você precisa de alguns elementos. Primeiro, você precisa de um bom personagem. E aí, gente, criação de personagem política é algo fundamental e algo que existe desde que política existe, né? Então eu preciso... O candidato é o X, o capitão não sei o quê, o enfermeiro não sei o quê, né? A gente já citou alguns exemplos aqui. A gente precisa desse personagem muito bem estruturado. Um personagem estruturado tem características que são dele. Não adianta a gente querer... mas o interesse do eleitor é por uma pessoa jovem e que seja um bom gestor. E aí o seu candidato é um idoso, um senhor que tem muita experiência, mas que nunca fez gestão, é um acadêmico, é um professor, né? Isso faz com que eu não possa ser candidato? Não, porque dá para ter candidatos que complementem a informação que é o desejo do meu eleitor. Então eu preciso buscar um personagem que tenha uma construção muito clara. Com o personagem, e aí eu tenho uma apresentação, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, meu Instagram é @KleberCarrilho, depois eu mando direitinho, mas assim, eu preciso desse personagem, e aí eu preciso começar a contar a história. Toda história tem uma introdução, tem um motivo pelo qual o personagem se constrói. Isso é, por que ele tem as características que ele tem hoje? Porque ele tem uma introdução. Então, esse momento é fundamental. Tem um momento, além da introdução, depois da introdução, que é o momento de criar relevância e autoridade. Isso é muito importante, porque quando você olha para alguns candidatos, eu vou dar talvez vocês tenham exemplos aí nas cidades de vocês. Quando você fala, e aí eu citei saúde e segurança, você tem algumas pessoas que já são construídas, já têm autoridade construída para esses temas. Então, você precisa também se preocupar em construir, depois da introdução, construir relevância e autoridade. Por que aquela pessoa é autoridade para falar sobre isso? O que ele fez? Né? Formação acadêmica, trabalho, desenvolvimento de ações sociais. Então, isso tem que ficar muito claro e tem que ser comunicado o tempo todo. Depois disso, eu preciso fazer uma coisa que é fundamental na política e às vezes a gente se esquece. A gente tem que construir o futuro. Então, introdução, construção de relevância e autoridade e proposição de futuro. O que é a proposição de futuro? É a partir da introdução, quando eu digo quem é o meu candidato, quando eu já criei a autoridade dele, todas as pessoas o reconhecem como alguém que é autoridade num determinado tema, numa determinada bandeira, numa determinada defesa, eu preciso aí sim construir uma expectativa de futuro. E quando eu falo sobre expectativa de futuro, eu estou dizendo, eu vou falar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou cobrar o prefeito, a administração para fazer tal coisa. Só que isso tudo tem que fazer sentido. Não adianta, o camarada trabalha como técnico do time de futebol da várzea. Aí ele fala, vou defender a saúde, vou querer propor a construção de um novo hospital. Gente, não tem jeito, porque se o camarada é candidato a vereador, tem 700 candidatos a vereador, e ele, saindo do ambiente do esporte, vai querer dizer que tem autoridade para falar sobre um futuro na saúde, isso não faz sentido. Agora, parece óbvio o que eu estou falando, mas a gente vê o tempo todo acontecendo. O camarada quer chutar para todo lado, falar para tudo. Não, organizem campanhas, gente. O Mainelli tem bastante experiência nisso, já passou por diversos momentos em que às vezes você está conversando com o candidato fala assim, não, mas eu quero falar disso também. Você fala, qual autoridade que você tem para falar disso? Uhum. E aí, se você inclui esse outro tema, a história fica desconexa. E sabe o que faz, Mainelli? Você também sabe disso. O que faz o eleitor quando acha que a história do candidato é desconexa, quando ele acha que a história não faz sentido, ele vai para outro. Não adianta. É por aí. É por aí. Só resumindo, então, Kleber, quais são os principais elementos do storytelling?
Bem resumido, quais os principais elementos do storytelling? Construção de personagem, construção de autoridade e perspectiva de futuro. Se a gente pensar nesses 3 itens, é óbvio que é muito mais complexo que isso, a gente tem que aprofundar em cada um desses detalhes, mas eu tenho que ter um personagem bem introduzido, isso é bem apresentado, eu preciso que ele tenha autoridade e relevância, isso é fundamental, e eu preciso que ele tenha, a partir da autoridade e da relevância, uma construção de narrativa futura. Eu vou falar uma coisa importante aqui, que eu sempre falo nas palestras, viu, Maianelli? Quando a gente opta por fazer política, quando a gente opta por falar sobre política, a gente está sempre falando sobre uma narrativa de futuro. Não sei se vocês já notaram isso, né? Não existe disputa política que não seja construção de futuro. Mesmo quando ela se refere ao passado. Quando eu falo assim, não, mas no passado era muito melhor com tal característica de governo. Mas o que você está fazendo? Você está levando para frente. Você está dizendo assim, eu quero que aquela característica volte. Então a política só fala de futuro. Só que não adianta eu chegar aqui para vocês não me conhecem, eu falo assim, eu quero ser o candidato a vereador de vocês porque eu vou defender a educação pública. Pô, mas quem sou eu? Né? Vocês podem olhar para mim e dizer, mas o que esse cara manja de educação? O que esse cara tem de educação? Então, 3 pontos. Introdução, isso é, quem é o personagem? Depois, construção da autoridade, da relevância e, por fim, expectativa de futuro. É isso. Cunha Júnior tive o prazer de fazer o seu curso. Grande abraço. Eu devo ter repetido isso, então. O pessoal não te abandona. Nunca. Kleber, vamos lá. Me diz uma coisa. Todo story, ele é uma narrativa? Ou existe uma outra forma de fazer storytelling? Então, no final das contas, viu, essa é uma pergunta muito boa. Por que é narrativa? É o processo de construção, de botar em sequência alguns fatos. E eles se entrelaçam. Nem toda narrativa é storytelling, mas todo storytelling é narrativa. E por quê? É isso que talvez eu tenha insistido muito, não sei se deu para ficar claro agora, mas o que eu repito sempre é a ideia de que as coisas façam sentido para o eleitor. Não tem que fazer sentido para o candidato, para o assessor, para o consultor de comunicação, não é isso. Não quero que as coisas façam sentido para mim, o Maianelli não quer que as coisas façam sentido para ele. A história tem que fazer sentido para o eleitor, para o camarada, e aí eu sempre me lembro disso. Domingo, 4 de outubro, se não houver adiamento, eu preciso fazer com que esse cara saia de casa com a intenção de votar em você, votar no seu candidato. E eu só consigo fazer isso se tudo que eu disser fizer sentido para ele. Porque tem tanto concorrente que qualquer coisa que eu disser e tiver um pouco de ruído, faz com que ele olhe para outro. Aí você vai falar, não, mas na minha cidade, que é pequena, todo mundo vota nas pessoas que já conhecem. Tá vendo? As pessoas votam em quem já conhecem, por quê? Porque a história dessas pessoas que já conhecem, a história faz sentido. É isso que é interessante. Mas então não dá para fazer storytelling numa cidade... Lógico que dá. Né? Nem todo mundo na cidade do interior vai votar só em quem conhece. Mas o conhecimento é justamente o que a gente quer. Por isso, viu? E aí dando uma notícia ruim, Maianelli, para alguns, se você até agora, 5 meses antes da eleição, não tem não é um personagem que já foi apresentado e que já não tem uma relevância pelo menos razoavelmente construída, você vai ter que correr muito, porque agora há pouco tempo pela frente. Tá bem atrasado, né? Eu digo sempre uma coisa nas minhas aulas, só se vota em quem se conhece. Dificilmente você vai conhecer um desconhecido, né? Você vai votar num desconhecido. É a mesma coisa que eu pegar aqui o Ney Soares. Ney, manda um abraço aí pro seu pai. O pai dele vai falar, esse Maianelli é louco. Não conheço, não sei quem é, como é que o cara me manda abraço? É a mesma coisa que votar em quem não se conhece. Você não vai votar em quem você não conhece. Então, a narrativa da sua história, você colocar a sua história, se tornar conhecido, é o mais importante em qualquer campanha eleitoral. A primeira pergunta que eu faço numa pesquisa é, você conhece o fulano? Se ele só tem, na cidade toda, ele é candidato a prefeito, e ele só tem 3% de grau de conhecimento da população, você acha que esse cara é candidato a quê? Nem é inspetor de quarteirão, ele vai ser candidato. Você sabe que eu brinco muito com candidato a vereador, viu, Maianelli? Esses dias até aconteceu isso, o menino ficou meio constrangido.
ele me ligou, falou, Kleber, queria falar com você, queria falar da minha candidatura. Eu falei, ótimo, onde você mora? Ele falou, tal bairro, até uma cidade do ABC aqui. Aí eu falei, ótimo, vamos marcar na padaria mais perto da sua casa. Aí ele falou, não, mas é muito humilde aqui e tal, ficou meio constrangido. Eu falei, não, mas eu quero ir na padaria mais perto da sua casa. E ele não estava entendendo, né? Eu insisti tanto que ele falou, não, tudo bem, então vamos marcar na padaria mais perto da minha casa. Aí eu expliquei para ele, se você vai com um cara que quer ser candidato a vereador na padaria mais perto da casa dele, e se ninguém cumprimentá-lo, quer dizer que ele não é candidato a absolutamente nada. Exato. Ele tem que chegar na padaria ali perto da casa dele e ser o cara mais conhecido. Porque senão, não adianta, gente. E por isso que eu digo, a construção do storytelling não é uma construção rápida. Não dá pra gente pegar agora... E política é uma coisa interessante, né, Manhanelli? Eu às vezes me assusto quando as pessoas querem o cargo, sabe? Eu quero ser vereador este ano. Não, calma aí. O que você tem de história política? Porque o processo político é muito longo. Né? Ninguém sai do nada e quer e vai chegar a um determinado... A não ser alguém que tem uma fama nas redes sociais, mas a fama na rede social já está pronta. Né? Então, a construção é muito, muito interessante, e muito longa mesmo. Não é aquilo que a gente estava dizendo. Tem uma pergunta boa do Sarmento aí, viu? Depois, se você quiser, a gente fala sobre ela. Vamos lá. Vamos terminar primeiro a nossa história, depois eu vou voltar. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só mandar uns abraços aqui antes que eu esqueça. O Anderson Sarmento está vendo a gente aqui, ó. NTN 24 Julian. Vou dar uma entrevista para eles daqui a pouco. Daqui a pouco não, à noite, né? Porque lá são 2 ou 4 horas de diferença, tá? Anderson Sarmento. Miguel Aparecido Calente Júnior está assistindo. Abraço. Regina Calente, abraço. Diego Rondinésio. Lucas Queiroz. Nelson Silva. Durvalino Oliveira. Um abraço. Rosiane Pérez. Ferros Rodrigues. João Paulo Francisco. Luiz Alberto de Farias, Guilherme de Almeida, Cunha Júnior, já falamos, Abner Toya, Ivan Cavalcante, Nesson Silva, Edélcio Bergamasco, Fernando Balassa, grande amigo, Márcio de Albuquerque, Fernando Balassa, um abraço de Nova Friburgo, e o Denis Dias, que é meu grande amigo, consultor na área de internet. O que aconteceu aqui agora há pouco, e eu não estou ouvindo meu áudio, mas vocês estão ouvindo, porque eu estou conferindo aqui, é que com esse negócio de ficar em casa, todo mundo está usando a internet e as velocidades estão muito baixas e você acaba tendo esse problema de queda, né? Porque todo mundo está usando a internet, os servidores estão dizendo isso, né? Está muito difícil manter a internet por algum tempo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Nova Friburgo já foi. Marcão, São Vicente, Marcos Paulo. Grande abraço, Marcos Paulo. Abração, querido. Tá aí o Marcos Paulo de São Vicente. O Levi Gama é lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um amigão meu. Já fizemos campanha juntos, viu, Kleber? É uma pessoa, ele é dono de uma agência e um conhecimento em marketing político eleitoral sensacional. Levi Gama, saudade, querido, saudade de você. Muito bem. Vamos terminar, então, a nossa live sobre storytelling. Muito bem. Eu perguntei, a última cena narrativa, como fazer storytelling com os seus conteúdos? É aquilo que você estava explicando, né? Como é que usar o seu conteúdo para fazer uma storytelling? Então, o que é importante, utilizar as ferramentas de storytelling, essa construção que eu estava dizendo agora, apresentar o personagem, desenvolver a relevância e autoridade e falar de futuro. O que a gente precisa pensar é, a partir daquele conteúdo que você tem, que você, em geral, faz sem querer, sem uma organização tão clara, né? Só fazendo a partir das oportunidades. Para um pouco, e assim é uma dica que eu dou para todo mundo, para um pouco e pensa a respeito da estruturação da história que você quer contar. Né? Será que você deve mesmo desenvolver todos esses posts que você está desenvolvendo? Será que essas lives que você está fazendo faz sentido para a construção de um personagem que tenha autoridade, que possa falar de futuro? São essas... E eu estou simplificando muito aqui. Claro que a gente, num momento de uma conversa mais aprofundada sobre storytelling, a gente entra em detalhes mais importantes ou mais profundos, como eu disse,
né, da análise de pesquisa, da observação de tendências do eleitorado. Mas, assim, se você fizer hoje uma análise crítica daquilo que você está postando nas redes sociais, daquilo que você está falando nas ruas, daquilo que você está falando nos eventos, você pode desenvolver com os seus conteúdos uma organização melhor, né? Então, se a gente vai falar nessa semana sobre a importância de um determinado projeto que você tem na área de saúde, então, lembrem-se dessas sequenciazinhas. Esse projeto só pode fazer sentido para o seu eleitor, não só se o projeto é bom, mas se o projeto tem a ver com você. Né? Olha que coisa curiosa, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu apresentei tantos projetos bons para a população não me escolheu. E por que a população pode não ter te escolhido? Porque você não criou essa relação entre a sua história, a sua capacidade, a sua autoridade, a sua relevância e o projeto que você apresentou. Né? Então, às vezes a gente olha para as redes sociais e fala assim, vou propor ciclovias na cidade. Ótimo, mas por que você vai propor ciclovia? Por que você é o porta-voz da proposição de ciclovias? Porque você é um atleta, porque você é um cara ligado ao transporte público e sabe que o modal cicloviário é importante, né? Mas isso precisa ser construído, né? E às vezes, deve acontecer com você também, Manelli, as pessoas falam assim, nossa, mas eu propus várias coisas, eu falei de coisas muito boas para a cidade e eles não me escolheram. Justamente por isso, eu preciso grudar o que é proposta ao meu histórico, dizendo, olha, eu sou capaz de fazer isso. Eu estou falando muito para vereador porque é mais simples. Para prefeito, a condição é outra. Né? Eu preciso criar a autoridade do gestor, aquele cara que tem capacidade de olhar para os outros e trazer componentes importantes. Por isso que eu sempre digo, candidato a prefeito, mais do que falar da sua própria capacidade, ele tem que mostrar a capacidade das pessoas que estão com ele. Né? Porque aí é uma história muito mais complexa. Né? Presidente, governador, prefeito, os cargos do executivo, precisam demonstrar a autoridade de quem está com ele. Olha, eu como candidato, como um gestor da cidade, tenho aqui o doutor X, que é o cara que vai falar sobre saúde, então Exato. O que o doutor X já fez? O que ele conhece? Quais os trabalhos que ele fez? E por que ele pode ser o cara para propor? Né? O cara da segurança também, estou aqui com o coronel tal tem tais características, trabalhou na polícia, fez isso, e ele está comigo. Então, que a construção da história de um candidato a prefeito, na verdade, é a soma de histórias de quem está com ele. Não adianta o candidato a prefeito falar, não, eu sou o cara, vou resolver tudo da cidade. Como? Não sei, não importa. Não. Tem um detalhe, Manelli, eu gosto muito de um camarada chamado Anthony Downs. Ele escreveu um livro chamado Uma Teoria Econômica da Democracia, na década de 50. E ele fala uma coisa importante. As pessoas só votam quando encontram racionalmente uma motivação para votar. Não adianta falar assim, mas eu fiz uma campanha emocionante, as pessoas vão votar em mim. Não, as pessoas vão votar quando elas encontrarem motivos racionais para votar. Aí é que agora a pergunta vem. Existe uma máxima em marketing político eleitoral que não existe voto racional, só existe voto emocional. As histórias têm que ter um teor mais emocional ou mais racional? Eu gostei disso porque eu discordo. Essa minha última fala, olha, é racional, é justamente para pegar na ferida. Aí. Né? Deixa eu te contar uma coisa. Diga. Pensa comigo numa eleição extremamente emocional. Vai ter inúmeras que você vai lembrar, vai falar, nossa, super emocional aquela campanha, fantástico. Agora, na hora em que o camarada votou, você pergunta para ele assim, por que você votou nesse candidato? Ele, o indivíduo, jamais vai te dar uma resposta falando de questões emocionais. Ele cria, pessoalmente, uma racionalidade própria. Em nenhum momento alguém vai dizer assim, eu votei neste cara porque gostei do jingle dele, eu votei neste cara porque eu sou apaixonado por ele. Não, ele vai te dizer, eu votei neste cara porque ele vai fazer tal coisa. Sei lá, eu vou usar como exemplo a eleição para presidente. Muita gente fala assim, não, quem votou no presidente Bolsonaro votou por motivos emocionais, porque estava apaixonado. Mentira! As pessoas, todas elas criaram uma racionalidade própria para dizer,
estou votando no presidente Bolsonaro porque eu quero a economia deste jeito, porque eu não quero mais que haja uma irresponsabilidade econômica como houve no último governo, porque eu quero tirar o pessoal que estava aí há tanto tempo, porque eles não resolveram os meus problemas, os problemas do meu país. Então, há uma construção racional no indivíduo. E o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter competência para desenvolver narrativas, como você disse, né, no final das contas, histórias bem contadas, que ajudem essas pessoas a, ao desenvolver a própria racionalidade, elas optem pelo meu discurso. Pois é. O que nós dizemos sempre no marketing político eleitoral é o seguinte: você tem que usar a razão para chegar até a emoção. O voto no Bolsonaro. Qual era a emoção? A emoção era a maioria, e nós temos as pesquisas demonstrando isso, que não queriam votar no PT. Ou seja, emocionalmente não era racional, era uma emoção. Eu não quero votar nesses caras que acabaram comigo e tal. Isso se tornou o quê? Um grito de emocional muito forte. Então, a razão ela deve ser usada para chegar até o coração. Como diz o Gaudêncio Torquato, né? O voto passa pela cabeça, pelo coração, pela barriga e pelo bolso. Sim, mas notou que cabeça, barriga e bolso são racionais. Uhum. Né? Cabeça, eu estou pensando sobre, o bolso é a minha grana e a barriga é o que eu vou comer amanhã. E ele deságua onde? No coração. Na hora do voto, ele deságua na emoção. Quer dizer, toda a racionalidade que você usa para convencer o eleitor, ela acaba, na hora do voto, desaguando. Não, esse é o cara que vai resolver minhas coisas. Ou seja, desperta um emocional através do racional. Perfeito. Por isso que a história bem contada faz com que esse cara se associe à história, se sinta representante da história, mas que consiga, olha isso, ele consegue depois desenvolver uma defesa do... Por isso que eu falo muito de defesa do candidato. Uma defesa que para ele é racional. Pode ser que para a gente não seja, mas pergunte para qualquer eleitor. Ele acabou de votar ali, você pergunta, por que você votou nesse cara? Ele vai falar, não, porque eu... Ele vai dar um motivo racional. Tais e tais motivações. Ele... Racional. Por isso que eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que pegar na mão desse cara, quando eu conto uma boa história, eu tenho que pegar na mão desse cara e falar, ó, quando alguém te perguntar por que você vai votar, a racionalidade é essa, viu? Por mais que eu use inúmeros subterfúgios emocionais, belos jingles, uma campanha bonita, tudo mais, mas no final das contas, se ele ficar inseguro, e sabe quando você testa isso? Quando o camarada tá na família, ou no grupo do WhatsApp, e alguém pergunta assim, por que você vai votar nesse cara? Se ele não tiver uma motivação racional, ele é achincalhado pelos outros. Então ele precisa criar. Agora, eu que sou profissional de marketing político, o que eu tenho que fazer? Ajudá-lo a ter a motivação racional. Falar, ó, quando alguém te perguntar por quê, ó, é por causa disso. Por isso a história bem contada chega lá. É o que eu chamo de argumento do voto. Você tem que ter o argumento do voto. Por que você vai votar e por que você votou. Mas deixa eu contar uma história interessante. A mãe do Caetano Veloso, Dona Canô, que mora lá em Santo Antônio da Purificação, faleceu, hein? Ela faleceu. Mas falava mal do Antônio Carlos Magalhães dentro da casa dela. Ela batia em você com a vassoura. Por quê? Quando ele passava por lá, ele ia tomar um cafezinho com ela. Quer dizer, a razão era completamente emocional. Não tinha razão. Por que você vota no Antônio Carlos Magalhães? Porque ele vem aqui em casa, bate papo comigo, é meu amigo. Né? Quer dizer, mas isso é racional. O argumento do voto é a racionalidade que leva à emoção. Mas é isso que é interessante nesse processo. Pensa comigo, Mainelli, que coisa curiosa. Você pensa assim, sei lá, a gente gosta aqui em São Paulo, não sei se tem muita gente de fora de São Paulo, mas em São Paulo a gente tem uma referência de político muito importante, que é o Maluf, né? E o voto no Maluf, inclusive, criou uma racionalidade muito interessante, que é a herança do Adhemar, que é a história do rouba mais faz. O rouba mais faz, o rouba mais faz, que tem origem no Adhemar e cola no Maluf, é uma racionalidade muito interessante, porque você fala assim, você está explicando o voto a partir de algo reprovável, que é o rouba, mas o cara traz as coisas para cá, o cara trouxe a escola, trouxe a avenida, trouxe não sei o que para o meu bairro, né? Então, essa racionalidade, principalmente em eleição municipal, o Mainelli,
A eleição municipal o cara quer saber o que vai acontecer na rua dele, no bairro. Não vem com essa de... Tem muita gente que fala, não, mas as questões nacionais, Bolsonaro, PT, não sei o que. Gente, eleição municipal, com exceção de municípios grandes e tal, que, né, São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas, e as capitais, né? Mas quando você vai para pequena cidade, o cara quer saber o que vai acontecer na cidade, na rua dele. Senão, não vota. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem uma pergunta aí do Kleber Santos, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estava dando uma entrevista na TV Gazeta, estava o Celso Russomano, o cara que era ministro da Justiça, o Cardoso, na época da Dilma, e a Lídia me perguntou o seguinte, Manhanelli, como é que esse pessoal que está aprovado para o processo, que são sanguessuga, que são mensaleiro, eles voltam pelo voto? Não tem racionalidade nisso. Sim. Os caras estão provado que é ladrão, que roubou, e o pessoal continua votando nele. E a minha resposta foi a seguinte, Lídia, a intimidade existente entre um candidato, principalmente proporcional, e o seu eleitor é muito maior do que possa imaginar a sua vã filosofia. Claro. Há uma intimidade entre o eleitor e o seu vereador, o eleitor e o seu deputado. Sim. Há uma intimidade, e essa intimidade ela é altamente emocional. O que o Kleber está perguntando aqui para você é justamente isso. Antes de decidir racionalmente por um candidato, esse eleitor não foi conquistado na emoção? Essa primeira impressão não tem um peso importante na hora de, inclusive, aceitar a racionalidade? Kleber, eu concordo com você, mas assim, é o que eu estou falando desde o início. Existe a emoção? Existe. Só que se eu não der uma motivação racional, eu não construir como história bem contada uma motivação racional, este cara não vai votar só pela emoção. Ele te viu, Kleber Santos, um candidato fantástico, um cara lindo, que fala bem, que abraça as pessoas, tal. Ele gosta de você, tá afim de votar em você, mas se o vizinho perguntar para ele, ou alguém na rede social, no grupo do WhatsApp, falar, por que você vai votar nesse cara? E ele se sentir inseguro para construir uma racionalidade de motivação de voto, sabe o que vai acontecer? Ele vai trocar você. O que eu estou dizendo é justamente isso, que a emoção é importante, que a emoção é essencial, mas aí a jornada do eleitor precisa ser observada até o momento em que ele constrói, ou melhor, a gente o ajuda a construir uma racionalidade. Você fala, mas o cara está há tanto tempo, deputado federal, já provaram que o cara está envolvido em um monte de coisa, mas o cara é reeleito toda vez. Mas por quê? Porque as pessoas que o reelegem dizem, eu vejo racionalidade, que seja inclusive um favor que ele recebe lá, tá? Quando a gente pensa em compra de voto, tem a ver com racionalidade, né? A compra de voto que existe no Brasil, não tem jeito, a compra de voto é racional. O cara fala assim, calma aí, quem está me propondo algo melhor aqui? É este. Pronto, vou embora. Então, eu gosto muito. Isso. É justamente isso. A racionalidade leva à emoção. Por exemplo, quando eu fazia pergunta para os eleitores que votavam num deputado 3, 4, 5, 6 vezes no mesmo deputado, escuta, por que você não vota num outro? Ele é muito melhor, mais novo, tem ideias melhores e tal. Me respondiam o seguinte, olha, o meu deputado, quando é final de ano, ele me manda um cartão de Natal. Quando nasceu meu filho, ele me mandou o cartão dizendo que meu filho nasceu, para lá. Quando eu precisei de um médico, eu fui lá no gabinete, ele me arrumou o médico. Quando eu precisei de vaga para o meu filho, eu fui lá e ele arrumou a vaga. Então, existe uma intimidade e um comprometimento entre os dois, tá? Que é difícil você quebrar. Mas eu vou te contar uma coisa. Mas é amarrado através da racionalidade aonde? No coração. Agora, você deixa já... Peraí, você já responde. Mandar uns abraços aqui, senão eu vou esquecendo. Mestre Aparecida do Santos, Emerson Marcelo Sloniak, esse está sempre com a gente, tá? José João Dias, Rodrigo Mariotti e o Kleber Santos, que está aí falando conosco, a Miriam Oliveira e a Tânia Cristina. Abraços a todos vocês, obrigado pela audiência. Kleber, é contigo. Então, o que eu estava dizendo é, quando você olha, por exemplo, para... não sei se você já fez campanha para obstetra, para médico obstetra. Já. Eu adoro, cara. Você sabe, em 2016, eu estava cuidando de uma chapa numa cidade aqui da região metropolitana, e tinha um obstetra lá no meio, que o cara não saía para a rua, mas por nenhum motivo. O cara já era vereador, fazia, sei lá, quantas legislaturas, e o cara não saía para a rua, não aparecia do lado do candidato a prefeito,
não queria fazer campanha. Eu falei, putz, como é que esse cara, que coisa, né? E o cara foi o mais votado da chapa, um dos mais bem votados para vereador na cidade. E assim, por que isso ocorre? Porque a relação que o obstetra tem com a parte da cidade, inclusive, principalmente se o cara tem lá 30 anos de fazendo parto na cidade, as pessoas têm uma relação direta que, e aí que está o detalhe, é emocional, como você disse, mas tem uma construção racional. O eleitor diz assim, foi ele que me atendeu, foi ele que atendeu minha esposa quando estava precisando fazer o parto, foi ele que conseguiu um ultrassom porque a gente não tinha como pagar e a rede pública não dava conta, foi ele que conseguiu a vitamina lá, o ácido fólico para minha esposa. Existe uma racionalidade construída. A gente pode gostar ou não dessa racionalidade. Falar, isso é pequeno demais, a gente precisava falar de futuro, precisava falar... Ótimo, precisávamos. E precisamos. Uma campanha bem feita eu apresento um personagem, desenvolvo uma autoridade e falo de futuro. Né? Porque o futuro pode ser algo tão mais importante do que aquilo que foi feito, o favor que foi feito, que se torna uma racionalidade para entregar uma vida melhor, para ter uma vida melhor. Agora, enquanto ninguém oferece isso, vai ser o favor mesmo, vai ser o cara que atendeu a esposa, que arranjou um ultrassom, que arranjou o exame médico. Então, eu brinco sempre que médico, em geral, não perde eleição. Médico obstetra, então, é difícil. É difícil. Porque, primeiro, que ele sabe ouvir, ele aprendeu a ouvir. Também, E o grande segredo do candidato é esse, saber ouvir. E antes de falar, ouça o que o eleitor está dizendo, para depois você falar. Mas, Kleber, me diga uma coisa. As histórias têm o poder de sedução? História só tem o poder... História bem contada só tem o poder de sedução. Vamos lá, eu vou fazer um paralelo com as paixões que você teve na vida. Olha como o emocional é próximo do racional. Quando alguém te conta boas histórias e você é seduzido por... você passa a querer encontrar naquele que te seduz, naquela que te seduz, motivos para que você fique com ela, para que você fique com ele, para que você queira defendê-lo. É interessante isso. Talvez a gente, né, casado há muito tempo, tranquilo e tal, mas assim, em geral, quando você tem lá uma paixãozinha, você fala assim, putz, eu tô apaixonada por aquela menina, ou tô apaixonado por aquele rapaz, mas se alguém me perguntar por quê, eu preciso dizer por quê. Eu preciso, né? E aí, dependendo da forma que o objeto da paixão se apresentou, falou de forma interessante, disse o que faz, disse que dinheiro tem, sei lá, o que vai fazer da vida no futuro, você usa esses argumentos para dizer para as pessoas que duvidarem da sua paixão. Isso acontece com o eleitor. Se o eleitor somente estiver apaixonado e você não der nenhum motivo para que ele defenda a paixão dele, ele se perde, ele se complica, e alguém chega lá e leva ele embora. Então a sedução é emocional, mas precisa de um lastro racional, precisa de um lastro, de uma história bem contada e que dê as motivações, aquilo que você chama de argumento de voto. Argumento do voto. Exatamente, é o argumento do voto. É como ele se defende e é como ele pede o voto para o seu candidato. É através de um argumento racional para chegar no emocional na hora do voto. Né? Principalmente em rede social agora, eu vejo muita gente apagando o hater. Né? O cara pega lá, vou apagar as coisas que estão falando mal de mim. Não, o legal para você sentir quando você é candidato é se tem alguém que te defende quando alguém... Né? Agora, o que acontece às vezes, o cara toma porrada e ninguém defende. Cuidado, se você não está sendo defendido por ninguém, a possibilidade de você não ter eleitor em outubro é grande, hein? A Storling é apenas uma narrativa ou é uma arte de contar histórias? É a arte de contar história. Por quê? Se eu só penso na narrativa, eu não dou forma, né? Eu falo assim, ó, tem uma sequência de coisas aqui que fazem sentido. Agora, como é que eu vou contar? Mas aí a gente está falando de outra coisa, que é a capacidade de criação de conteúdo. Então, o conteúdo tem que ser planejado de forma competente, pensando numa sequência narrativa, mas eu tenho que ter capacidade de que este texto, né, seja muito convincente, e aí sim muito sedutor. Né? Nota que coisa curiosa. O formato da fábula. Né? Quando a gente pega a fábula, sei lá, Esopo, aquelas fábulas de criança, eu tenho uma motivação para, né, dizer o que quero dizer. Então tem lá a moral da história no final. Só que eu vou lá, a partir daquele objetivo que eu tenho, e aí conto uma história sedutora.
para que chegue lá no final e dê a racionalidade para explicar por que a pessoa deve ou não ter tal atitude. É muito interessante isso. É óbvio que a gente não tem tempo para isso, mas assim, eu gosto muito de, quando as pessoas têm tempo, na universidade, nos ambientes que a gente consegue se aprofundar, falar da estrutura de história simples, né? Sei lá, qualquer historinha infantil tem lá uma racionalidade para ser apresentada para a criança. Mas, em vez de eu apresentar a racionalidade, eu apresento de uma forma de história, de fábula, justamente para que as pessoas acreditem. E começa sempre com Era Uma Vez. Once Upon a Time. Você sabe que essa história do Era Uma Vez é muito boa, né? Porque é o início de qualquer campanha. É aquilo que você falou assim, meu candidato é conhecido. Se não houve um Era Uma Vez para contar a história do seu candidato, não tem jeito. Ah, mas ele fez tantas coisas boas, ele fez não sei o quê. Não, Era Uma Vez. O Moro foi muito bem, como eu estava falando antes, né? Quando ele começou a fala hoje dele, ele começou com Era Uma Vez. Eu fui juiz durante não sei quantos anos, blá, 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 fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, olha... E o final também foi Era Uma Vez, né? Era uma vez um ministro que era... Enfim, também foi uma vez. Mas você viu o que ele disse, né? No final ele disse, porque as ações têm que ser sempre corretas. Isso é bandeira. O que ele faz hoje para definir uma bandeira para ser candidato, não sei se consegue chegar até lá, mas ele foi muito bem assessorado nesse texto. Eu tô querendo saber quem foi dos nossos colegas que o ajudou nesse texto. Você não sabe não, né? Não, sei não. Eu juro que não fui eu, tá? Vamos lá. Marcos Barbosa de Jesus, abraço. Marcelo Pereira, abraço. Ricardo Menegassi, abraço a todos vocês. Gente, estamos terminando nossa live. O professor deu uma aula sobre storytelling. Lembre sempre que uma história tem que ter começo, meio e fim. Esse é o principal de qualquer história, tá? Que você vai contar. Eu escrevo livros, já escrevi 22 livros, estou escrevendo agora um livro que meu pai deixou antes de falecer. Meu pai deixou toda a história dele. E eu estou, que bacana! E eu estou romantizando ela, estou passando ela para uma linguagem mais aceitável, com começo, meio e fim. Né? Ele conta toda a história dele e, no final, a história da família. A história que eu fui buscar na Itália, do primeiro Magnanelli, o porquê do nome Magnanelli, e tudo isso vai estar no livro. É um nome de profissão, e por que nasceu, e por aí vai. Gente, agradeço muito. Deixa eu mandar os abraços aqui ainda para os nossos amigos. Marcos Barbosa, Marcelo Pereira, Ricardo Menegassi, já falei. Marcel, excelente palestra, obrigado. Obrigado a você, Marcel, lá do Chile. Obrigado, Marcel, um forte abraço, querido. Abraço, realmente foi para nós um grande prazer ter você aqui, Marcel Beltrán, lá do Chile. Meu querido Denis Dias, nosso companheiro e especialista em rede social, tá? Ney Soares, Kleber, vou te cobrar aquela apresentação no seu Instagram. Olha aí, ó. Isso mesmo, me cobre. Tá bom? Me cobre. Vai te cobrar. @Kleber, o nome que está aparecendo embaixo ali, ó. Quando passa, tá Kleber Carrilho, é desse jeitinho mesmo. Porque o outro tá Kleber Carilho, com R só, é com 2 R's. 2 R's, exatamente. Kleber Carrilho, Kleber com K, Carrilho com C, tá bom? É isso. Me busquem lá, peçam no Facebook, a gente vai fazendo papo. Estamos terminando, então. Estamos terminando a nossa live. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Próxima sexta-feira, às 15 horas, estaremos com mais um especialista aqui. Eu vou ver quem é que vai estar disponível e anuncio para vocês. Eu viajo domingo, Kleber, estou indo para o Mato Grosso do Sul atender cliente de máscara, tá? Vou de máscara. Encontrar uma deta lá. O mês passado já não fui, fiz apenas o atendimento pela internet, agora não dá, porque tem que fazer um treinamento de equipe, então não dá para fazer pela internet. Mas estou viajando no domingo, volto na quarta. Diga. Tá. Desculpa, não. Você sabe que isso é muito importante neste momento, né? A gente está tentando adaptar essa conversa à distância, mas o papel do consultor sem que haja esse tete-a-tete, esse olho no olho, realmente fica bem complicado à distância, né? As pessoas não entendem às vezes, mas não tem jeito. Não é a gente não está querendo quebrar a quarentena, não, mas é que senão não dá certo. Mas eu queria agradecer, viu, Magnanelli, pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande conversar com você.
porque existe algo, assim, eu acho que a gente tem alguns nomes, poucos nomes, de pessoas que têm autoridade para falar de marketing político e porque conhecem, porque fizeram, porque fazem e fazem com competência. E você é um dos poucos nomes que a gente tem no Brasil que tem essa competência tão grande em falar porque sabe fazer, porque fez muito marketing político. Muito obrigado pelo convite mesmo.